Vocês já perceberam que quando a gente tenta agradar todo mundo, a última pessoa que sobra pra gente agradar é a gente mesma? Pois é, isso acontece com frequência. Se você se identifica, pega sua cerveja e vem com a gente. E esse tema do episódio de hoje foi uma coisa que a gente vinha conversando, né? E que eu falo que é meio que o karma da mulher boazinha. É karma, não tem outra explicação. Porque a gente, infelizmente, acho que desde criança é muito ensinado algumas coisas, né? E que aí depois a gente acaba sofrendo muito com isso. A gente é ensinada, né, que tem que ser delicada, que a gente tem que ser boazinha, que a gente tem que agradar todo mundo, que você não pode desagradar, que você não pode um monte de coisa. E aí você cresce e isso tudo se torna um padrão que você continua seguindo. Eu acho que é exatamente isso. A gente é ensinado esse tempo todo como a gente tem que ser, como a gente tem que se comportar, porque aí a menina tem que ser delicada, ela tem que ser boazinha, ela tem que ser obediente, tem que ser dócil. E aí, quando a gente cresce, a gente se coloca em situações da nossa vida que a gente sente que tem que seguir esse padrão também, sabe? De, por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes é um ambiente que as pessoas acabam abusando da gente por a gente se comportar dessa forma. É um ambiente que já é tóxico, né? E aí ele acaba ficando pior pra você, pra sua saúde mental, porque você não consegue falar não pra um monte de coisa. Você tem Exatamente. dificuldade de se colocar, de se impor em cima do que tá acontecendo. Eu acho que essa situação, assim, é uma coisa que eu levo bastante para terapia até. Que eu tenho muita dificuldade de falar não para as pessoas hoje em dia. Porque eu cresci com isso de que, ai, porque você tem que ser solista, você tem que ser legal. Então, muitas vezes é isso, a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer pela gente para fazer pelo outro, sabe? Eu me vejo em muitas situações, às vezes, de tô, por exemplo, com pouco tempo, e aí alguém me pede ajuda. E aí você vai lá e ajuda. E aí eu deixo Você a não minha consegue falar obrigação. que não vou É, ajudar. exatamente, porque Mas eu eu, sinto a obrigação de ajudar as pessoas. Eu tinha muito isso no trabalho também. Tudo que me pediam eu fazia. E eu acho que isso é muito difícil também. Eu acho que acaba ficando difícil no trabalho, porque você acaba se tornando um faz tudo, né? Você Sim, faz tudo que pedem, você não consegue impor os limites. É bem exatamente. difícil. Fora isso também em relacionamentos, Sim, de amizades, de relacionamentos mesmo. de Tudo isso tudo, atrapalha. de tudo. Eu, por ser muito boazinha, me coloquei em várias situações com várias pessoas diferentes, assim. Eu sinto, a gente sente muito isso no trabalho porque é uma coisa que a gente tá ali todos os dias e, enfim, Uma às coisa vezes frequente, né? e às vezes você não tem uma relação tão de carinho, então às vezes eu acho que é mais fácil de perceber, sabe? Sim. Porque quando é com pessoas que você tem muita proximidade, por exemplo, dentro de casa, dentro de, né? E aí ali no trabalho você percebe mais, porque é isso. Às vezes a pessoa não tá fazendo nada e você tá fazendo tudo. Mas é como você falou, a gente leva isso para todos os âmbitos da Pra vida. tudo, pra tudo. É É, muito engraçado, porque assim, chega a ficar fora do controle, até pra coisas que já não são normais na nossa vida, né? Eu acho que você começa a falar sim pra tudo. E o negócio de falar não também, ele é muito complicado. Eu não sei falar não. E eu, não é uma coisa que você tem que aprender a colocar no seu vocabulário pra você conseguir viver e conseguir desagradar e conseguir fazer as coisas que você quer. Porque acaba que quando você é muito boazinha, eu mesma. Quantas vezes eu já. Eu acho que a maioria das vezes, são raríssimas vezes que eu consigo fazer o que eu quero, assim, em questão de. Ai, vamos sair pra tal lugar? Ai, mas eu não queria. Mas tá bom, vamos. Ai, vamos fazer não sei o quê. Ai, tá bom, vamos. Você acaba se colocando em lugares que você nem queria estar no sim. meio. É a dificuldade de dizer não e de desagradar, né? É, o desagradar. Porque a pessoa vai ficar chateada comigo se eu fizer isso. E aí, a gente tava falando dessa coisa da menina tem que ser assim. Isso, depois de adulto, é uma coisa que, por exemplo, eu vejo, às vezes com meu namorado, eu falo, mas eu não queria fazer tal coisa, mas aí fulano de tal vai ficar chateado. E ele fala, mas e daí? O que tem um Qual fulano é o ficar chateado, problema? né? E às vezes pedem as coisas pra ele, ele fala não. E falo, como que você falou não? Como você conseguiu falar Me, não? me ensina como que faz isso. Eu Porque eu queria não muito aprender, consigo. eu não consigo. É, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar e a gente tem que, né, enfim, evoluir pra falar não, pra desagradar. Mas é uma coisa que é muito enraizada na gente desde sempre.
E eu Essa acho questão que de isso ter é que em ser toda assim. mulher, sabe? Eu acho que tem umas que conseguem se desprender disso durante a Sim. vida, mas eu acho que a maioria é assim. Sim. E eu acho que é isso. A gente, quando você cresce sendo, ai, foi a criança que não deu trabalho, ai, porque é a criança que sempre foi muito boazinha, ai, porque é assim. A gente cresce preso nessa coisa de que a gente precisa ser assim para poder agradar os outros, às vezes para poder ser amada pelos outros. Exatamente, ser amada, o negócio. Eu acho que isso pega muito quando a gente vai construir relações que a gente fica, mas a pessoa não vai me amar se eu não for, O que ela quer. ou se eu não for útil, ela não vai me amar se eu não for útil. Sim. E aí, sabe? Porque aí parece que se eu não tô servindo para o que essa pessoa quer, eu não vou servir para nada na vida dessa pessoa. E tem outra Aí coisa, tem outra coisa que eu acho muito difícil também, que esses dias eu me peguei pensando nisso. E foi ótimo, porque para trazer hoje, a culpa de você desagradar. Porque eu percebi que eu tô um pouquinho mais desbocada ultimamente. Tipo, eu tô falando as coisas Graças que eu a penso Deus. sem pensar muito. Graças a Deus. Mas assim, e depois? Você fica assim, meu Deus, Aí eu você falei fica se isso. remoendo. Jesus, mas o que ela vai pensar de mim? Ai, mas eu não deveria ter falado, eu devia ter segurado minha boca. Só que não é, às vezes as pessoas falam coisas tão piores e ninguém liga, deixa passar, esquece. E a gente fica Exatamente. remoendo isso durante dias e dias e dias de, meu Deus, eu desagradei. É terrível. É muito difícil. E sabe o que que eu acho também? Que como a gente tem muito isso de a gente quer agradar, a gente quer ser útil, a gente quer ser legal, às vezes a gente acaba aceitando muita migalha dos outros. Nossa, sempre. Porque é isso, a gente quer ser amada pela pessoa e aí a gente deixa de fazer, às vezes, de se comportar da forma como a gente gostaria, de às vezes se impor mais, de falar mais não. E aí a gente aceita muito pouco em troca. É sabe? porque qualquer coisinha que a pessoa faz pela gente, a gente já tá, tipo, tá bom. Com medo de desagradar, Com por medo não de aceitar. Que situação que a gente se coloca a aí. gente se coloca em umas situações que eu vou te falar. E você até comentou isso de ficar se remoendo ali, né? Acho que querendo ou não vira um ciclo de você agrada, e aí você se sente explorada, e aí você se culpa, porque você fala, talvez, eu tô me sentindo explorada, mas eu que me coloquei nessa situação. E aí dói também. E aí quando você volta a agradar. Sim, porque aí E você aí fala você vai ser assim... explorada. Porque você fala assim, é mais confortável agradar. Sim. É muito mais confortável. Só que até que ponto? Porque E aí- é confortável enquanto você tá ali, mas e quando você percebe que você ter agradado o outro, você deixou a sua vontade de lado, você deixou o que você queria de lado, você deixou os seus valores de lado, às vezes. Nossa, isso daí pega, né? E entra muito uma questão de relações que são abusivas pra mim depois disso, sabe? Porque aí a gente acaba agradando demais, e aí as pessoas, às vezes, se já tem um caráter meio duvidoso, já vai acabar explorando demais. Sim. E aí a gente tá nessa situação de estar numa relação onde a gente não consegue sair porque a gente não quer desagradar. E eu não digo só relação amorosa. Não, Mas de amizade, muitas vezes. relações humanas que a gente tem. Que a gente tem amizade, a gente tem relações de trabalho, a gente tem relações de colegas, Sim. de uma vida social. Eu acho que em todas as relações isso não é saudável. Com certeza. E quando a gente percebe que a gente tá numa relação assim que é mais abusiva ou numa situação que a gente deveria ter se comportado de uma outra forma, de talvez ter se impor mais, ou igual no meu caso, como eu falei, de deixar de fazer minhas coisas para fazer as coisas pelos outros, ou ver que você faz tudo pelos outros e não sobra Às vezes ninguém faz nada nada pra por você, né? você. Isso vai acumulando uma frustração tão grande, pelo menos dentro de mim, não sei dentro de você. Eu também sou assim. Eu tenho, às vezes, quando eu paro pra pensar, que eu tento não parar pra pensar nessas coisas, porque remói muito. Mas quando para pra pensar, a gente vê que, às vezes, a gente tá agradando tanto o outro e o outro não tá Nem aí. nem aí, sabe? Isso gera uma frustração horrorosa, porque dá raiva, realmente. Eu acho que essa frustração vai crescendo. E quando a gente começa a perceber que a gente tem esse tipo de comportamento, de ser boazinha demais, é uma coisa que a gente quer tanto quebrar esse ciclo,
que é realmente frustrante quando a gente vê que a gente não consegue, sabe? Eu me sinto muito frustrada de, por exemplo, ver outras pessoas fazendo isso e eu admiro pra caramba. Eu falo, nossa, que legal que essa pessoa consegue se impor. Por que eu não consigo? Exatamente, eu Por acho que eu que sou eu não assim consigo? também. Eu tenho esse defeito de ver e falar assim, pô, tão legal. A pessoa falar não, tão legal. A pessoa ser tão ela e não tá nem aí pra ninguém. E eu tô ali assim, tá bom, ok. Tô aceitando Tô qualquer coisa. aceitando. Tô fazendo de tudo pra todo mundo. Isso é muito frustrante, de verdade. E eu acho que essa é a principal motivação pra gente mudar isso, sabe? Pra gente tentar realmente se impor, tentar fazer as coisas pela gente. Não significa que a gente não tem que fazer pelo outro, sabe? Sim, com certeza. Porque eu acho que é muito de perfil da pessoa mesmo. Não, e outra que eu acho que as relações elas são feitas de trocas. Então, se você deixa de fazer pelo outro, também automaticamente a pessoa vai deixar de fazer por você. Eu acho que tem uma linha tênue entre você tá fazendo demais e você tá fazendo o aceitável, o que é normal, o que uma pessoa normal faria, entendeu? Sim. E também tem aquela pessoa que não faz nada pra ninguém. E tem da gente perceber pra quem vale a pena a gente fazer, Uhum. né? Porque a maior questão é a gente fazer pra todo mundo e tem gente que não merece. Exatamente. Tem gente que não faz nada por ninguém. Tem gente que não faz por onde, então... Nem merecia estar recebendo essa ajuda. Exatamente. Porque entra nessa questão de as pessoas às vezes não fazerem nada e a gente fazer de tudo. E aí eu, pelo menos, acabo me sentindo muito usada, sabe? Você ser aquele porto seguro de todo mundo sempre, né? Você tá sempre ali. E aí, você? Como é que você segura seus problemas, sendo que você tem que segurar de todo mundo? E tem aquela questão do quem cuida de todo mundo. Exatamente. E aí? E isso é uma coisa que pega muito pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa que cuidei de todo mundo, em todas as áreas da minha vida. Isso é verdade. E aí, quando você percebe que quando você precisa ser cuidada, não é todo mundo que tá ali por você, é uma coisa que real pega, assim. Porque, sei lá, é a forma, às vezes, de... Meu, eu te amo, então eu vou fazer as coisas, eu vou cuidar de você. E aí, quando eu preciso, você não cuida de mim. Eu falo, mas calma aí, então nossa relação tá muito desequilibrada. Não tem equilíbrio aí nessa relação. É. Não, mas mas assim, não acho que seja, na maioria das vezes, seja maldade. Sim. Tem pessoas que realmente não fazem. Mas eu acho que também tem muito da questão da gente tá todo mundo tão louco na correria que a gente Sim. acaba deixando. E isso entra em todos os episódios nossos que já falamos, enfim. A gente acaba deixando de lado esse fazer pelo outro, eu acho. Eu acredito muito nisso. Que a gente acaba indo. A vida assim vai seguindo tão rápido numa remessa tão grande, que aí você vai parar e na hora que você perceber, você fala assim, meu Deus, eu poderia ter cuidado mais dessa pessoa, eu poderia ter feito mais, sabe? Infelizmente, eu acho que a gente acaba, às vezes, fazendo muito mais por relações que não valem a pena do que por relações que realmente deveriam ser feitas. Exatamente. Nossa, sim. Agora me doeu. Porque, sei lá, as pessoas que a gente ama e que sabem que a gente ama e que amam a gente de volta, às vezes eu sinto que eu, pelo menos, acabo deixando um pouco de lado, porque você já sabe do meu amor. Você já sabe que eu tô ali sempre, né? Eu não tenho muito o que fazer por você. Isso é errado, mas eu não tenho muito o que fazer por você, porque eu já... Não, e aí eu acho que entra uma questão de aceitação, de querer ser aceita por todo mundo, e as pessoas que já aceitam a gente deixa de lado. já estão aqui. Não precisa, infelizmente. A gente acaba deixando com pouquíssima manutenção essas pessoas. E aí as pessoas que não valem a pena, a gente tá ali, lutando. Todos os dias pra agradar. Você vai me amar sim. Você vai me amar nem que você não queira. Não, e isso me pega muito, porque assim, já me peguei em situações de... Eu quero que você goste de mim. Eu quero que você me aceite. Aí eu paro pra pensar, coloco minha cabeça no travesseiro e eu falo, mas eu nem gosto dessa pessoa assim. Nossa, por que ela tem que gostar de mim se eu nem gosto dela? Se eu não gosto dela, por que ela deveria gostar de mim? Se eu não aquela quero pessoa que ali... a gente convive com a pessoa por obrigação? Sim. E aí você quer ser aceito por aquela pessoa por quê? Se nem eu aceito ela. É tristeza isso daí. Olha só, a terapia tem que ser boa, tá?
Terapia tem que ser Nossa, maravilhosa. meu psicólogo, coitado, se ele estiver ouvindo isso, é isso, né? Toda semana Toda semana. uma coisa diferente. Terapia tem que ser forte. Então, tem muito disso, assim. E isso é mais uma coisa que me revolta. Pra quê? Pra que essa aceitação toda, sabe? E isso me lembra uma situação que eu era criança e eu tive... Queriam que eu aceitasse uma coisa que eu não queria. E assim, mas você tem que aceitar tudo por educação, porque você tem que ser boazinha e você tem que ser legal com todo mundo. Você tem que ser uma princesa. Tem que ser uma princesa. Você não pode falar não para as pessoas. Isso eu acho preocupante. É muito preocupante. Porque eu acho que a gente cresce nisso de ter que aceitar tudo. E quantas vezes a gente aceita algum abuso? Eu não digo abusos, né? Enfim. Mas às vezes até. Mas não é deixa meu lugar de fala. ser. Não deixa de ser. De passar por alguma situação que tá afetando a gente ali. E a gente não pode falar nada, porque a gente tem que ser legal com todo mundo. Porque se a gente... tem que rir, tem que aceitar, né? Você. Exatamente. Vou Uma fingir que essa princesa. brincadeirinha, sabe? Nós mulheres passamos por muito isso, muita situação de machismos ali. Nossa, sim. Que a gente acaba aceitando e só. Que tem que rir, porque se você não rir, você não brincar ali na hora, porque é uma brincadeira, sempre é uma brincadeira, você fica pensando, nossa, mas eles vão me achar chato. Eles vão achar que eu sou briguenta, mimizenta, né? Que é a palavra que eles amam usar. Mimizenta, porque eu não tô aceitando essa brincadeira. Mas às vezes a gente tem que falar não, sabe? Pra umas brincadeiras. Falar, pô, não, aí não, cara. Sim. Aí não, aí eu não tô gostando. Eu acho que não... E é sustentar o desconforto. E é sustentar. Mas aí como é que sustenta? Haja terapia pra nós. Porque no outro dia você fica lá se remoendo. Pô, o cara tava só brincando. E normalmente, desculpa, mas normalmente sempre vem de homem pra mulher. Sim. Só que uma coisa que todo mundo me fala e eu acho que eu nunca, pouquíssimas vezes eu usei devolva o desconforto com desconforto. Sim. Devolva o desconforto. Você ouvir uma piadinha e você não ri. Você perguntar, eu acho que uma coisa muito boa de ser usada que eu acho que não fica tão na cara assim, mas a pessoa fica desconfortável, você fala, não entendi. Nossa, explica. Sim, pediu pra explicar. Me explica. Explica. Explica então. Será que a pessoa vai ter coragem de falar 2 vezes a mesma atrocidade? Eu acho que não. Às vezes não. Não, a maioria das vezes não. Mas é isso, e a maioria das vezes vem de homens. E Sim. Aí você fica muito desconfortável com aquilo, só que você não pode brigar, porque é uma brincadeira. Sim, você e quando tá num grupo? Então, é pior. E eu acho que eu sou uma pessoa que aceito muito e dou risada. E fico, você é amiga de homem assim mesmo, mas pô, até que ponto? Será que é mesmo? Até que ponto, Porque às vezes a gente tem que quebrar esses padrões. Sim. E a gente reconhecer isso já é uma evolução, ao meu ver. Sim, com certeza. Porque pra mim, que era uma pessoa que aceitava tudo, que já passou por relacionamento abusivo, que ficou ali porque aceitava, que já passou por empregos tóxicos e aceitava. Só de reconhecer que tem lugares que não me cabem, tem pessoas que não me cabem, tem pessoas que não vão gostar de mim e tá tudo bem. Tem lugares que eu não quero ser aceita. Eu acho que só da gente reconhecer isso já é um caminho. Mas é uma luta contínua. Mas é uma luta que você vai ter a sua vida inteira. Porque a gente se coloca em lugares que às vezes a gente tem que... A gente se coloca, não. A gente tem que estar em lugares que, às vezes, pra você não perder alguma coisa, você tem que ser legal e falar, tá bom, e aceitar. Só que isso é errado, Só que eu tenho muito também esse negócio, que eu era muito briguenta. Você lembra disso? Eu sempre fui muito briguenta. Qualquer coisinha eu brigava. Eu brigava por causa de política, eu brigava por causa disso, daquilo. E aí, depois de um tempo, eu me coloquei num lugar de falar assim, eu tenho que entender que entrou aqui, saiu aqui. E tá bom, concordar, é verdade. Tem a questão do escolha suas batalhas. Escolha suas batalhas. Que às vezes não vale a pena. Às vezes vale, às vezes vale muito. E às vezes você tem que. Porque também se a pessoa tem um comportamento que é desagradável, enquanto alguém não chegar e brecar ali, às vezes a pessoa vai ser ela vai continuar desse assim. jeito a vida inteira. E você vai ter que aguentar, porque às vezes é uma pessoa muito próxima sua. Exatamente. E você não pode nem descartar essa pessoa da sua vida. Às vezes pode ser um familiar. E aí? Mas então... Uma coisa muito boa que eu sempre fiz,
E assim, eu vi que mudou hábitos também. E foi de algumas brincadeiras, enfim, não vem ao caso agora. Mas de eu chegar na mesa de almoço e falar assim, pô, isso daí não. Isso daí não pode, isso daí tem que mudar. Só que aí a gente é assim dentro de casa. E pra gente ser assim fora de casa? E Já falar é um isso começo. com outras pessoas, já é um Sim. começo. Mas de falar isso pra outras pessoas que às vezes você nem é tão chegado assim, mas às vezes é um colega, um amigo. E você tem que falar assim, ó, aí não. Até Esse aí, tipo de coisa esse aí não. é o limite. É difícil. É Sim. bem difícil. E assim, vocês mulheres que estão ouvindo isso e que se impõem, eu admiro muito vocês. Eu admiro demais. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Aquelas, né, com 40 anos na A gente tá tentando. Mas a gente tá Já é tentando. um começo. Já é um começo, a gente tá tentando, a gente tá falando sobre. E se você, que é mulher, tá ouvindo isso e Ainda tem dificuldade? já passou por esse processo, dá umas dicas pra gente De como sim. fazer isso. Como podemos chegar no ponto de desagradar? Desagradar. Como desagradar? Como desagradar? Vamos fazer uma enquete. Pro Vamos fazer enquete? Vamos fazer uma enquete. Como desagradar? Desagradar. Porque é realmente muito difícil. É difícil. Haja terapia. Muita terapia. Mas a gente tá seguindo no caminho. Eu acho que é mais uma das lutas diárias que nós mulheres temos que enfrentar. Sempre E as aí, mulheres, tô brincando. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fala sempre de nós mulheres, e nosso podcast é mais para mulheres. Mas eu acho que tem uma questão também de um público. Tem homens, mas principalmente tem, por exemplo, homens homossexuais que também tem muito essa questão. Ainda mais grave do que nós mulheres. Bem mais. De se impor, de querer aceitação, né? Enfim. Principalmente pra eles, que sofrem muito preconceito no seu dia a dia, na vida, enfim. Infelizmente. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que é preconceituosa. Sim. Em vários âmbitos. Mas você imagina, você já ter ali um preconceito em cima de você e você ainda ter que desagradar? Então, é bem difícil. Bem difícil. Então, mas tem homens estamos também, com vocês também. Estamos com vocês. E homens também. Homens também. Eu conheço alguns homens bem bonzinhos, homens assim. heterossexuais. Que assim, são bonzinhos e são até demais. Sim. Que tem um pouquinho de dificuldade de desagradar, conheço. Então é aquela coisa, né? Precisamos aprender a colocar limites e falar não. E além de falar não, para mim é muito uma questão de não precisar ter uma justificativa, sabe? Para esse não. Às vezes é só não. É tão difícil falar não e falar só não, porque a gente sempre fala não, mas... ou se não, você pode me ajudar com isso? Não. Você não. Você não tem que... Eu não posso te ajudar, porque o meu gato eu preciso levar ele no veterinário. Eu preciso levar minha avó no karatê. Às vezes é só não. Ou se não, não sei. Você quer ir comigo em tal lugar? Não. Não. Acabou, não. Não tô afim. Precisamos exercitar. A gente tem que exercitar muito isso. E exercitar o desconforto, de muitas vezes é necessário deixar a pessoa desconfortável, porque antes deixar o outro desconfortável do que a gente ficar desconfortável. Né? A gente não nasceu pra agradar ninguém, né? Exatamente. E a gente não precisa caber nos lugares. É isso. É a gente escolher os lugares que a gente quer estar, as pessoas que a gente quer estar. E se a pessoa não aguentar um não nosso, ela não merece estar com a gente. Aí é porque ela não gosta da gente. É porque, assim, pra mim, na minha cabeça, quando alguém te ama, ela te ama além do que você é. Além dos limites. E além do que você pode oferecer pra ela. Isso, exatamente. Então, seja em qualquer âmbito da sua vida, amizade, relacionamento, família, ela tem que entender que você tá ali até um certo ponto e ela tem que te amar independente disso. Exatamente. É isso, gente. Acho que o episódio de hoje foi um pouco diferente, porque foi um pouquinho mais sério. Foi um pouco mais sério. Mas às vezes a gente tem que falar sobre essas coisas também. Às vezes a gente tem que ser sério. Às vezes a gente tem que ser séria, por mais que a gente goste de ser engraçadinha. Sempre. Mas é importante a gente falar sobre isso para refletir também sobre isso, para a gente poder aprender com isso também e evoluir. Sim. E às vezes incentivar as pessoas que ainda não entenderam isso e que às vezes acham que ainda precisa realmente ser muito funcional, ser
muito legal e Às vezes uma aceitar pessoa que tudo. nunca nem ouviu falar que poderia falar não, né? Que entende que a Porque, vida é falar sim. infelizmente ainda tem muito disso. Então, se você é uma mulher que, assim como nós, tem dificuldade para falar não e impor limite, estamos juntas. Estamos todas juntas. A gente junta vai se ajudando. Vamos sustentar o desconforto juntas? É isso aí, Vamos vamos, fazer isso? vamos. Ia ser um experimento social legal. Todas as mulheres sustentando. Imagina numa mesa assim, ó, o com homens e desconforto. mulheres, e aí os homens fazem alguma piadinha de mau gosto e todo mundo olha pra cara deles assim, tipo, não entendemos. Acho que é isso, se juntar também, né? Porque Vamos às se vezes você tá juntar. vendo uma mulher passando por um constrangimento, é você falar assim, não tô com você. Exatamente. É a gente se juntar. E é isso. Eu espero que vocês isso. tenham gostado desse formato Esperamos também. muito que vocês tenham gostado. E mandem sugestões pra gente, comentem bastante. Sigam aqui no Spotify. Deixem muito importante. sugestões. E deixa a sua avaliação É, pro Spotify entregar esse episódio pra mais gente. E a gente tem episódio novo toda quarta-feira. É isso. Um beijo e tchau.